Presença. Oferecimento Áureo. Mais que sonhar, realizar. E Vista Azul Hotel. A Europa pertinho de você. A nossa presença é uma personalidade marcante da história recente do Espírito Santo, pelos papéis que protagonizou e pelas transições nos vários papéis que ele exerceu ao longo desses últimos 30, 40 anos aqui no Espírito Santo. Eu me refiro a José Carlos Gratz, ex-deputado, ex-presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo. Gratz, faltou alguma coisa na sua indicação aí? Ex-presidente da Assembleia. Você era chegado no jogo do bicho. Então pronto, você falou ex-banqueiro de jogo de bicho também, não pode esconder nada do passado da gente. Nem tem porquê, né? Não tem. Nem tem porquê. E ex também, vamos resgatar a história com a sua devida exatidão. E ex-inimigo público número 1. Na verdade, você falou, eu inimigo. Eu sou. E eu também tenho meus inimigos públicos número 1, 2, né? Não é só eu que sou inimigo público, não. Conheço alguns inimigos públicos também. Não, mas é porque naquele momento... Há que se respeitar a engenharia política. E tipo assim, né? A gente constrói o inimigo, todos a ele. Né? Enquanto isso... E constrói também o astro, né? O Goebbels fez isso com Hitler, né? Então, a propaganda negativa... Como é que está aquela... jornalismo de campanha. Aquele caminhão de processos que você enfrentou. Caminhão, né? Quantos processos? Eu costumo brincar comigo mesmo, né? E já falei isso em audiência com o juiz. Que o negócio foi tão... de brincadeira, né? Estava comentando com o Jonas hoje no carro, são cerca de 160, né? Como diz o outro, depois de mais de um, não altera nada, né? Então foi uma armadilha, né? Lá em Paú, quando a gente era moleque, chamava de croca. E de uma croca bem armada, ninguém escapa. Eu não vi ninguém escapar, nem de um atirador de elite, né? Então, eu até hoje não entendi. Eu fui eleito, ou melhor, reeleito na época, né? O quarto mais votado do Estado, numa briga direta contra Max Mauro e Paulo Artung, que eles estavam numa contenda para ver quem ganhava o governo, e escolheram a mim como a pessoa para bater. E eu só tive tempo de apenas responder. Eu não tinha tempo de fazer campanha. Mesmo assim, tive quase 26 mil votos há 20 anos atrás e fui o quarto mais votado. Eu era presidente da Assembleia, articulei já os novos deputados, fiquei cerca de 40 dias trabalhando. A minha reeleição a presidente da Assembleia já tinha 23 votos certos, não precisava mais nada. Peguei minha mulher e meus filhos, fomos à Argentina descansar uns dias, né? De lá a gente ia à Ponta del Leste. E quando eu liguei a televisão à noite, lá em Buenos Aires, no Jornal Nacional, estava uma matéria que haviam cassado o registro da candidatura do presidente da Assembleia do Espírito Santo, que era eu, né? Eu não tinha advogado, não tinha defesa. Isso são detalhes assim, operacionais. São operacionais, mas roubaram meu mandato. Não, eu quero dizer o seguinte, por que fizeram isso? Olha bem, aqui você se aprestou naquele momento em que parecia que... Eu me lembro que, conversando com o jornalista Rogério Medeiros, eu falei que você tinha se tornado a Geni Capixaba. É verdade, o Rogério falava isso comigo também. Geni, exatamente. Tem um problema assim, tem um problema, a situação das escolas está precária, tem rachadura na parede, uma nova etapa do processo ponto grátis, manchete. Mas eu que tenho que explicar, porque tem um ditado milenar, e quem apanha não esquece, só quem bate. O que aconteceu foi o seguinte, não adiantou bater em mim, eu fui um dos mais votados do Estado,
e seria novamente presidente da Assembleia. O Paulo Artung foi eleito em primeiro turno e deu uma entrevista para o jornal A Gazeta e disse o seguinte, a frase dele, bom, eu ganhei no primeiro turno, agora eu vou cuidar da presidência da Assembleia. Eu, então, dei uma entrevista para a Gazeta e disse o seguinte, enquanto eu for deputado e presidente da Assembleia, nenhum outro poder interfere na Casa de Leis que eu comando. A resposta foi só esta, entendeu? O Paulo Artung, então, se articulou com o Max Filho e o Max Pai, se articulou com alguns membros do TRE da época e inventaram uma fotografia em primeira página da Gazeta, eu numa mesa com 6 pessoas, e a minha cassação foi com base naquela foto. Ele disse que aquela foto era a inauguração de obras em Cobilândia. Essa foi o único motivo da minha cassação. Tinha a história do cheque também, tinha a história do cheque também que nem foi assinado. Não tinha história não do cheque? Não tem, mas isso aí já foi durante os processos depois. O que importa hoje... Mas a verba não era pública, era uma doação da CST. Sim. E nem eu inaugurei obra nenhuma. Mas naquele caso ali, é óbvio hoje, que numa leitura à distância, no tempo, interessava menos o fato e mais a versão do fato. E a versão que foi construída. Mas a versão precisava passou a valer. Como o Goebbels disse, uma mentira contada 1000 vezes se transforma numa verdade. Agora, que eles fizeram comigo. Eu quero saber de você o seguinte, o que dizem, né, e a filosofia ensina que não é tanto o que te acontece, é como você lida com o que te acontece. Passados esses anos, nós estamos falando aí de... 20 anos. 20 anos e um mês. Como é que você está? Como você se sente? O que você gostaria de devolver? O que você gostaria de quitar? Quem que você acha que mais te prejudicou? Veja bem, eu imagino o seguinte, o tempo é o senhor da razão, né? Todos que me prejudicaram, de todos, né? Foram 2 desembargadores, os 2 já faleceram. Então, não tenho nem o que falar deles. Um terceiro que me prejudicou foi eles conseguiram um negócio inédito. Foi um roubo tão escandaloso da minha eleição que na eleição para presidente da Assembleia, o eleito foi Giovanni. Não estamos tirados no grito. Roubaram o mandato dele também. Entendeu? Roubaram o mandato de Giovanni. Eu não estava no Brasil, eu estava em Orlando, nos Estados Unidos. Tiraram no grito. Então roubaram o Giovanni e nomearam Cláudio Vereza, que era uma imposição do Lula, que tinha acabado de assumir a presidência da República. Entendeu? Então foi um jogo. Foi a primeira vez na história, a Assembleia, para o telespectador que está nos assistindo entender, ela foi criada em 1835. Na época eram os estados, não existiam os estados. Não existia, né? As unidades federativas. Eram unidades federativas, mas tinham os deputados. Eram 40 deputados em 1835. Deputados provinciais. Da província. E a primeira constituinte foi em 1835. Né? Então o que acontece? Foi a primeira vez na história do Estado do Espírito Santo, de 1835 até hoje, que foi feita uma eleição para eleger o presidente da Assembleia com 22 deputados dos 30. Porque 7 estavam afastados e um estava doente, que era o avô do Eric Musso aí, Heraldo Musso. Entendeu? Então, foi uma armação, mas logo depois eles me prenderam. Aí que está o problema. Eu sou profissional também, não tanto quanto você talvez, do direito, né? Eu contratei o melhor advogado do Brasil na época, que era e é meu amigo até hoje, na Borbulhões. E eu falei, vem cá, eu era presidente da Assembleia até 20 dias, agora estou enjaulado aqui na Polícia Federal. Eu quero saber uma resposta. Qual o crime federal que um deputado pode cometer como presidente da Assembleia? Nenhum.
Tanto é que o processo virou lixo, foi como eu disse, todos são folhas de papel higiênico, não cabe numa lata de lixo de banheiro, esses processos contra mim. Por isso que eu ganhei todos. Eu fui... Porque eles não tinham o que me acusar de quê? Diária o Grátis autorizou uma diária de R$290 para um deputado e ele não viajou. Isso não é... O presidente da Assembleia. Lógico que não é o presidente, mas me condenaram a 8 anos de improbidade, mais 8 anos de improbidade, entendeu? Então não adianta, quando quer o poder faz tudo. O Grátis, uma questão assim, eu sou testemunha dessa época, não tem como, né? Precisando estou de janeiro, o que eu acho mais interessante é que na época, há qualquer ponderação que se fizesse sobre alguma truculência jurídica, imediatamente se levantava suspeito. Pô, não seja conivente com o crime organizado. É verdade. Só defender... Essa frase foi criada pelo Paulo Artung, entendeu? O Paulo Artung inventou um crime organizado que, na verdade, estava instalado no governo dele. Eu acho que mais crime mesmo teve no governo dele. Então, eu não sei definir a expressão de o que significa crime organizado. Vamos falar disso no próximo bloco. A presença hoje é de José Carlos Grátis. A gente volta já. Voltamos com a presença do ex-deputado e ex-presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, José Carlos Grátis. Grátis, na época, havia Primeiro teve aquela cena que a gente conhece muito, é clássica, né, da descontextualização. Eu gravo algo com você aqui agora, essa mesma entrevista. Lógico. Eu separo depois os pedaços que eu quero, mostro só o fragmento da conversa. Foi o que mais aconteceu comigo. E assim você apareceu rasgando uma ordem, o que seria uma ordem judicial na Assembleia, como se fosse o He-Man. Lembra disso? Eu lembro perfeitamente e tenho o documento guardado lá em casa até hoje. Toda vez que alguém me pergunta, mas Grátis, por que você rasgou aquilo ali? Aí eu transformo a pergunta dele numa pergunta minha. Eu pergunto para ele, vem cá, se você chegar em casa e encontrar sua filha sendo estuprada dentro do seu quarto, o que você faz? Eu mato o cara na hora. É a primeira resposta que ele dá. Eu falo assim, eu não matei ninguém. Foi um estupro. Eu estava almoçando no restaurante quando o meu primeiro secretário ligou, dizendo que tinha um cidadão lá do Ministério Público Federal, comandado por... Ele é um capanga do Paulo Artung. Eu digo isso e digo o nome, é Henrique Erkenhoff. Ele foi um capanga do Paulo Artung. Não uma vez, mais de uma vez, né? Aí, este capanga do Paulo Artung, que hoje está com 2 toneladas, desse tamanho, eu não conheço ele, mas quando eu vejo, eu soube que ele está com 2 toneladas, vai para 3. Ele mandou para a Assembleia, tinha uma lei na pauta do governador do Estado, entendeu? Lei do governador do Estado. A Assembleia ou aprova ou rejeita. Não tem outra coisa para fazer. Ela estava na pauta para votação, que seria para pegar uma verba do FUNRES, que estava desde do governo Albuino sem recolher os 5% do ICMS. Eu sei, lei 2469. Você conhece bem. Então, essa verba tinha a garantia da Secretaria da Fazenda. Uhum. Eu lembro até o valor. De repente, Paulo Artung, macomunado com esse bando... Queria revogar a lei. Foi no dia de... Não... No dia 16 de setembro de 2002. A data é essa. A lei está comigo e o documento, esse papel higiênico desse cidadão, desse procurador da República, está lá em casa guardado, tem pilhas de cópia. Diz o seguinte, para o deputado se abster ou votar contra aquela matéria. Me ligaram, eu fui para lá, para a Assembleia imediatamente. Quando cheguei lá, estava um funcionário, não era um oficial de justiça, nada. Se a coisa fosse dentro da lei, fosse lá na Assembleia, protocolasse aquele pedaço de papel higiênico, na época, no protocolo da Assembleia, para a Procuradoria analisar, né? Eu não teria acontecido nada, mas ao contrário. Estava um rapaz com uma pilha de papel,
e entregando aos deputados que estavam entrando no plenário. Era, na verdade, então, uma intimidação. Mas ninguém intimida Zé Carlos Grátis. Uma coerção. Exatamente. Coerção mesmo. Foi uma brincadeira. Eu peguei, tomei aquilo da mão do cara. Quando eu li, eram poucas páginas, eu fui... Primeiro já tinha uma confusão de uma jornalista da Gazeta dizendo que eu tinha feito uma festa na Zoom com o dinheiro da Assembleia. Olha só. Aí ficou provado, depois a Gazeta desmentiu. Aí veio esse problema, que eu fui para a tribuna, eu perdi o time da consciência. Eu fiquei como se eu estivesse no campo de guerra com granadas explodindo ao meu lado. Eu me senti estupado. Como é que desde quando um procurador da República tem poder para mandar um deputado votar contra uma matéria? Ele pode, se o deputado votar contra uma matéria, votar uma matéria lá, que ele considera ilegal, ele pode entrar na justiça contestando, questionando aquela votação. Mas ele mandar o deputado... Então, os meus deputados eram deputados. Eu defendia o poder legislativo. Então, é um pedaço de papel que a frase é essa: para o deputado se abster da votação ou votar contrariamente a esta matéria. Que era pegar um dinheiro que era para o próprio Estado, para o Judiciário, para o Ministério Público. Esse dinheiro era devido ao FUNRES, o Estado não repassava. Não, esse aí era um saldo, não, é o contrário. Era um saldo que tinha parado lá. Sim. Desde 1991, tinha 38 milhões parado do FUNRES. E nenhum dos governos posteriores recolheram os 5% ao FUNRES. Então, o governo estava pegando... Foi o governo Zé Inácio pegando esse valor, que era 38 milhões de reais, mas caso viesse a aprovar algum projeto com aquele dinheiro, a Secretaria da Fazenda repunha de acordo com o valor do projeto. Então não tinha nada. Eles criaram uma situação que me incomodou. Eu já estava muito atacado todos os dias na televisão pelo Paulo e pelo Max. Então virou um campo de batalha. E com a cumplicidade de parte da mídia, né? 100% da Gazeta e 80% da Tribuna. A Gazeta foi 100%. Entendeu? E é fácil de explicar para o telespectador. Nos meus mandatos não ia a verba que eles queriam. Eu cortava a verba da imprensa. É que nem o Bolsonaro está fazendo lá, fica inimigo número 1, porque se tirar o dinheiro público da imprensa, tchau imprensa, eles vão ter que ficar gritando no meio da rua. Zé, bom, então é oportuno você estar oferecendo essa versão, porque a gente acompanhou, né, e a gente via as coisas, os exageros, as tensões. Como é que você está vendo a cena política atual? Inclusive a cena política capixaba. Houve um esforço agora de romper com essa dicotomia Paulo-Renato, que domina a cena dos últimos 20 anos aqui. Se você olhar, não é bem agora, em Vila Velha mudou um pouco, né? Que Arnaldinho ganhou. Na Serra, o Vidigal foi deputado comigo em 92. E de 92 para cá, são 30 anos, que ele é o Dífagos, né? E em outros municípios. Meu modo de pensar é diferente. Eu falei isso, eu estava batendo papo com o Júnior sobre isso. É diferente do cidadão comum que parece que fica dono. Porque, presta atenção, se um governador ou um grupo, que é o caso do Espírito Santo, tá? Paulo Artug foi eleito prefeito em 92, e de 92 até hoje, não teve um que não fosse da panela deles, ou criado por ele. Por exemplo, se você pegar, Luiz Paulo foi cria do Paulo Artug quando ele veio do BNDES trabalhar para o Moinho, entendeu? E de lá, aí depois você pega Luciano Rezende, Paulo Artug, Bragato, esse time todo aí do Paulo Artug, e o próprio Renato Casagrande. Renato Casagrande ia ganhar para alguma coisa, rapaz? Eu ganhei quase de Renato em Castelo, ele nunca conseguiu eleger o irmão dele lá.
Entendeu? Então o que acontece é o seguinte, a partir do momento que você detém o poder absoluto, o povo se transforma numa ninharia, num detalhe. É o esquema que vai funcionar. E isso não pode ser assim. Você está entendendo? Então, eu, por exemplo, eu me dou bem com o Renato, gosto muito dele, fui deputado com ele, nunca tivemos... Eu sempre fui muito bem votado em Castelo, a última vez, essa que eu fui caçado, eu tive 2.050 votos. Você, um cara de Vitória, ter 2.050 votos no interior há 20 anos atrás, não é fácil, entendeu? Mas nunca tivemos muito pelo contrário, já ajudei na eleição passada, eu ajudei muito o Renato, você está entendendo? Agora, hoje, as crias do Paulo Artur que são inimigas dele. Não tem ninguém que fala bem dele. Paulo Artur é um homem isolado. Ele não é Zé Carlos Gatti que se subiu no morro, todo mundo quer conversar, quer bater papo, eu entro no boteco, não consigo sair. É diferente, Paulo Artur ele não tem amigo, ele não construiu, poder ele construiu, entendeu? Ele construiu. Hoje ele é um ninguém na rua, é um ninguém, não chegou a lugar nenhum, porque uma pessoa que não constrói amigos, ele é uma pessoa infeliz. Eu tenho certeza absoluta que Paulo é um cara totalmente infeliz. Que não tem aquela roda legal para ficar, aquele grupo de amigos, como a gente tem lá no clube, 2 vezes por semana. O cara vai lá por causa dos amigos. Você está entendendo? Eu vou na Ilha das Flores. E no seu caso, você perdendo poder político, isso não significou perda? Nada. Eu sou o mesmo. Eu acho que eu sou o único no mundo que quando saiu, eu ia preso, eles me soltavam, o povo estava lá na porta, soltando foguete, me abraçando, entendeu? Nunca ninguém... Você faria algo diferente, Zé, hoje? Se você rebobinasse agora, você faria diferente? Eu não teria saído do jogo do bicho. Nunca. Entendeu? Porque eu não tive nenhum problema no jogo do bicho, tive na política. Eu não fiz nada errado, empobreci, né? Saí do jogo, vendi as bancas e se eu pudesse voltar, eu não entraria na política. Entendeu? De jeito nenhum. E apesar de saber que eu sou uma das... Como é que você lidou com essa situação toda do ponto de vista emocional? Isso afetou sua esposa, afetou seu casal de filhos? Como é que você digeriu isso e não deixou que esse ressentimento se tornasse uma doença? Isso aí eu tenho que agradecer a Deus, né? Porque passar o que eu passei, o que minha esposa passou, o que meus filhos passaram. A minha filha ficou 4 anos sem ir à faculdade, porque os professores me usavam como exemplo. Case jurídico, né? Entendeu? Como exemplo, porque isso era um comando, né, da esquerda da época e funcionou. Então, lógico, não vou dizer para você que eu não tenho ressentimento, mas se eu for viver de passado, nós não vamos degustar o futuro nunca. Então é melhor deixar ver o que vai acontecer, né? Eu prefiro assim. Paulo Artung, eu sei que ele é infeliz, inclusive é vizinho meu, né? É vizinho meu. De vez em quando ele vai andar de bicicleta, tem um segurança atrás. Eu não subo qualquer morro aí e não tem ninguém do meu lado. Do meu lado são meus amigos. Quero saber o que ele faz. Você não está investindo em mágoa? Se eu investir em mágoa, eu sou um bobo. Você que gosta do Gibran, né? Khalil Gibran, tem uma frase dele, diz o seguinte: quem guarda mágoa, ou mais ou menos assim... Bebe veneno querendo que o outro morra. Exatamente. Exato. Por exemplo, o que adianta eu ter ódio de uma pessoa que nem sabe que eu estou tendo ódio dele? Então não vale nada isso. Zé, muito grato, Zé, pela sua presença. Obrigado. Muito grato. Legal, agradecido. Tá... Sempre legal. Foi lembrar os velhos tempos. Aqui não deu 9, mas deu um pouquinho de 9 minutos, que era um programa muito bom, aquele programa. Não, você falou que era chato. Você já falou que era chato. Chato nada. Presença hoje de Zé Carlos Gratti, essa personalidade da história capixaba recente. Até já.
Presença. Oferecimento Áureo. Mais que sonhar, realizar. E Vista Azul Hotel. A Europa pertinho de você.